A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é David Oliveira e no vídeo de hoje eu quero te ajudar a como dar uma saudação num círculo de oração. Esse vídeo tem sido muito pedido pelos meus inscritos e no vídeo de hoje você vai aprender a como dar uma saudação num círculo de oração. Se você ficou interessado, já deixa seu gostei, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo para ajudar outros irmãos que também almejam falar do amor de Jesus. Amém? Sem mais enrolação e já vamos aprender a palavra de Deus. Então, como você está vendo aqui, é que antes de você ir para a prática, a gente precisa ver alguns objetivos da saudação e eu quero que você preste bastante atenção. Então, qual seria os objetivos da saudação no ciclo de oração? É que o primeiro objetivo é que os versículos devem ser voltados para a oração. Por quê? Porque o trabalho, o culto fala de quê? De oração. Então, quando você for dar uma saudação, fale ou escolha um versículo que fale de oração ou um texto que fale de oração, tá certo? O segundo objetivo é que o foco da saudação é encorajar, trazer esperança e persistência, como também fé para a igreja do Senhor, tá certo? Então, quando você for dar uma saudação, for pregar, você tem que lembrar que existe um objetivo, tá certo? Então, o objetivo é encorajar aqueles que já estão orando para que eles tenham esperança, persistência e tenham uma fé no Senhor, tá certo? Então, você entendendo os objetivos da saudação, já vai ficar fácil para você colocar em prática, tá certo? Então, eu separei aqui 3 exemplos que está muito fácil, com explicação, e eu tenho certeza que você vai entender como explicar e também aplicar cada versículo na vida da igreja, tá bem? Então, o primeiro versículo é Filipenses capítulo 4 e o versículo 6. É muito conhecido, deixa eu só destacar aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Perceba que Filipenses 4 e 6 fala de quê? De oração. Então, qual seria a explicação que você falaria para a igreja, motivaria a igreja através dessa palavra de oração? Então, é que a primeira coisa devemos falar para a igreja que a ansiedade, olha lá, a ansiedade nos deixa inconstantes diante de Deus e muitas vezes não conseguimos manter a fé em Deus. O versículo falou de quê? De ansiedade. Então, você já pode aplicar para a igreja que a ansiedade pode nos deixar inconstante diante de Deus para conseguirmos o quê? Manter a fé. A segunda aplicação ou explicação que você pode dar no ciclo de oração a respeito de Filipenses 4 e 6 é que devemos apresentar a Deus todas as nossas dificuldades, aflições, pedidos e ansiedades, pois dele vem a resposta das nossas orações. Então você entende que aquelas pessoas que estão ali naquele culto, elas estão orando por algo. E só Deus sabe que algo é esse, ou seja, as petições, as orações. Então, quando a gente aplica e fala que devemos apresentar a Deus todas as nossas dificuldades, você está falando para a igreja que a igreja não pode parar, mas se continuar, tá certo? Porque é de Deus, é o Senhor que concede a resposta às nossas orações. Ficou claro até aqui? Vamos para a terceira explicação ou aplicação. Lembre a igreja, ou seja, você fale para a igreja que é necessário continuar, prosseguir, avançar em oração e não retroceder, tá certo? Então,
a gente já sabe que quem está ali orando está buscando por algo, por um milagre, por uma intervenção divina. Então você vai encorajar, com esse versículo, encorajar a igreja a não desistir de orar e tirar toda a ansiedade que pode ser um atrapalho para sermos constantes em oração. Tá certo? E o segundo versículo é muito conhecido, é 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 8 e 9, que diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Se você escolher esse texto, eu lhe aconselho você ler o início do capítulo 12, porque você vai entender por que Paulo orou 3 vezes. Então, na explicação eu coloquei aqui que Paulo estava passando por uma grande aflição com seu espinho na carne. Ou seja, existia um incômodo na vida do apóstolo Paulo que dá a entender que seja física, tá certo? E ele orou a Deus, pediu a Deus 3 vezes que removesse esse espinho, né? Esse incômodo em oração. Mas é o que Deus falou. Deus, em vez de remover, Deus foi lá e concedeu graça para que o apóstolo Paulo viesse suportar. Então, qual seria a aplicação? É que as nossas dificuldades, muitas vezes a gente clama ao Senhor, para que o Senhor venha intervir, fazer alguma coisa, porque a gente não suporta mais. Em oração, a gente faz esse clamor. Porém, Deus, em vez de remover essa situação, Deus nos concede graça para suportar em meio à situação. Então, também é uma forma de você explicar aplicando na vida dos ouvintes, ou seja, né, no círculo de oração. E a segunda aplicação para esse texto seria que, independente da sua dor, da sua fraqueza, Jesus concede graça para suportar, prosseguir e ser aperfeiçoado nele. Então você pode dizer para a igreja que durante ou no momento de fraqueza e de dor é Cristo nos aperfeiçoando para a sua glória. Então não desista e não pare, porque do alto vem a graça de Deus. Ficou claro até aqui? Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e também de compartilhar esse vídeo, tá bem? Vamos agora para o terceiro versículo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito e talvez vai escolher ele para citar no ciclo de oração. O terceiro versículo é o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12 e 12, deixa eu destacar aqui, Romanos 12 e 12. Qual seria a explicação? É que quanto houver esperança, não devemos o quê? Desistir, mas alegre-se, pois Deus nos ajuda a prosseguir. Quantas pessoas estão orando nesse exato momento e por Deus não responder imediatamente estão querendo desistir? Então o texto fala que devemos se alegrar enquanto houver o quê? Esperança. Então você pode falar a respeito da esperança que temos em Cristo. Então, se temos esperança em Cristo, devemos se alegrar, porque vai chegar o tempo que Jesus vai se levantar ao nosso favor, tá certo? E a segunda aplicação seria que mesmo diante das tribulações que você, ou seja, você vai aplicar, que a igreja está passando ou enfrentando, devemos ser o quê? Forte, paciente, porque Jesus está atento ao nosso clamor e alegrará ou seu coração a perseverar em oração, tá certo? Então veja que é uma explicação simples, mas é uma explicação que aplica ao nosso cotidiano, às nossas dificuldades, tá bem? Então esses aqui foram os 3 versículos práticos que você pode dar no ciclo de oração. Lembre-se, o objetivo é exortar, é trazer esperança e nunca fale de outro assunto a não ser oração, tá certo? Um forte abraço
e até o próximo vídeo.